Meu marido Marcelos estava preparando o jantar quando recebeu uma mensagem de um colega de trabalho. Chefe, sinto sua falta. Depois de um momento de hesitação, respondi por ele. Venha, minha esposa não está em casa hoje. Pouco depois, a campainha tocou. O rosto do meu marido ficou pálido como um fantasma, drenado de cada gota de sangue. Na espaçosa cozinha do nosso luxuoso condomínio em Buckhead, o doce e salgado aroma de rabos de boi cozidos lentamente permeava tudo. Era o cheiro do calor do lar, daquela vida familiar feliz que todos sonham, ou pelo menos era isso que eu acreditava firmemente até aquele instante. Marcelos estava em pé na frente do fogão, mexendo a panela que estava cozinhando em fogo baixo. Ele estava usando o avental azul marinho que eu lhe dei no nosso aniversário de casamento, enquanto assobiava uma velha canção de amor de R&B. Visto de costas, Marcelos era a imagem perfeita de um homem negro bem-sucedido, um profissional consumado que também sabia cuidar de sua família. Ele sempre me dizia que um homem ganhando dinheiro no mundo é uma obrigação, mas cozinhar em casa para sua esposa é um privilégio. Eu estava sentada na ilha da cozinha folheando uma revista de arquitetura, mas minha mente estava em outro lugar. A luz amarela quente iluminava a bancada de mármore, onde o novíssimo iPhone de Marcelos estava em silêncio. Sua tela preta era como um abismo sem fundo, escondendo segredos que nem eu, sua esposa, a pessoa mais próxima dele, jamais suspeitara. Marcelo se virou, com um sorriso radiante em seu rosto bonito. As finas linhas começando a aparecer ao redor de seus olhos apenas acrescentavam ao seu charme. Ele me pediu para provar o molho, para ver se o tempero estava certo. Então voltou a se concentrar em sua complexa mistura de especiarias. Foi exatamente naquele momento. A tela do telefone na bancada de repente se iluminou silenciosamente, mas com um frio flash azul indicando uma mensagem do WhatsApp. Meus olhos se dirigiram instintivamente para ele. A frase que apareceu na tela de bloqueio era curta, mas o suficiente para derrubar o mundo pacífico que eu havia trabalhado tão duro para construir em um único golpe. Remetente Kaane estagiária conteúdo chefe, sinto sua falta apenas 4 palavras. Sinto sua falta, meu coração não doía mais aquela dor. Havia morrido uma semana antes quando segurei o extrato bancário em minhas mãos. A única coisa que restava agora era um profundo desprezo e um plano meticulosamente elaborado. Eu conhecia aquele nome. Ela era a nova estagiária que havia se juntado ao departamento de Marcelos há alguns meses. Lembro-me de Marcelos falando sobre ela uma vez, elogiando-a por ser rápida, educada e ansiosa para aprender. O que eu não imaginava era que sua vontade de aprender se estenderia ao marido de seu chefe. Respirei fundo, tentando acalmar meus pulmões acelerados. A racionalidade de uma mulher negra na casa dos 30 anos que superou inúmeros obstáculos para chegar onde estava não me permitia gritar ou quebrar coisas. Se eu fizesse uma cena, Marcelos inventaria alguma desculpa, dizendo que era apenas uma piada de uma garota imatura. Eu precisava de algo mais. Eu precisava de provas irrefutáveis, evidências que eles não pudessem negar. Marcelos continuou picando legumes. O som rítmico da faca contra a tábua de cortar abafava o batimento selvagem do meu coração. Silenciosamente, peguei o telefone. O código de acesso era nosso aniversário de casamento. Que ironia! Ele usou o dia mais importante de nossas vidas como um escudo para seus segredos sujos. Digitei os 6 dígitos familiares. A tela desbloqueou, mostrando a conversa do WhatsApp com a mensagem não lida no topo. Sem abri-la para ler, rapidamente digitei uma resposta. Meus dedos, frios e precisos, deslizaram sobre o teclado virtual. Venha, minha esposa não está em casa hoje. Apertei enviar. Observei a marca de verificação dupla azul aparecer, e um leve sorriso se desenhou em meus lábios. Fiz uma captura de tela daquela breve troca, enviei para meu próprio telefone e deletei qualquer traço do dispositivo de Marcelos. Eu queria que ele estivesse completamente alheio quando o show começasse. Coloquei o smartphone de volta, exatamente onde estava, no mesmo ângulo. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo,
mas da raiva reprimida fervendo na parte mais profunda da minha alma. Olhei para as costas de Marcelos. Ele ainda era o mesmo homem com a mesma aparência dedicada, mas agora, aos meus olhos, tudo era repulsiva hipocrisia. Ele estava desempenhando o papel do marido perfeito, mas sua mente provavelmente estava voando para sua jovem e bonita amante. Se ele queria atuar nessa farsa tão desesperadamente, eu me certificaria de dirigir a trágica cena final eu mesma. Arrumei meu cabelo, composei minha expressão e tentei voltar ao meu estado habitual de calma. A tempestade dentro de mim permaneceu escondida atrás de um olhar sereno, esperando a chance de nivelar tudo em seu caminho. Esta seria uma noite muito longa. Marcelo serviu os rabos de boi fumegantes em um grande prato de servir e colocou-o no centro da mesa. O intenso aroma de pimenta da Jamaica, tomilho e carne se espalhou pela sala de jantar. Com um pano, ele limpou meticulosamente até o menor respingo na borda do prato. Ontem aquela iguaria teria me emocionado a ponto de eu abraçá-lo. Hoje, no entanto, olhar para aquele ensopado era como olhar para veneno coberto de açúcar. Ele me serviu um prato cheio de arroz branco e, escolhendo o pedaço de carne mais apetitoso, colocou-o em cima. Com uma voz quente e profunda, ele disse: "Coma enquanto está quente, querida. Cozinhei a carne até ela desmanchar do osso." Ele até se gabou de ter ido a 3 mercados diferentes para encontrar os melhores cortes só para cuidar de mim da maneira que eu merecia. Aceitei o prato das mãos do meu marido, fazendo um esforço sobre-humano para mantê-las paradas. Levei um pedaço de carne à boca e mastiguei devagar. Estava incrivelmente macio, e o molho tinha o toque certo que eu gostava. Mas ao engolir, senti um gosto amargo e nauseante como se estivesse mastigando cinzas. Tive que beber um grande gole de água para não vomitar. Olhei para o homem sentado à minha frente. Marcelos comia com apetite, me oferecendo acompanhamentos de vez em quando e contando histórias engraçadas do trabalho. Ele falou sobre um novo projeto, como o CEO o havia parabenizado e seus planos para uma promoção este ano. Mas não houve uma única menção ao nome de Kylie ou daquela jovem estagiária. Eu me perguntei como uma pessoa poderia levar uma vida dupla com tanta maestria, sendo capaz de receber um "sinto sua falta" de sua amante e momentos depois desempenhar o papel do marido exemplar que adora sua esposa. Talvez durante nossos 6 anos de casamento, ele tivesse repetido essa performance tantas vezes que até eu não conseguisse mais distinguir o que era real e o que era falso. Lembrei-me de nossos difíceis começos quando nos casamos. Começamos do zero em um pequeno apartamento estúdio nos subúrbios da cidade. Marcelos pegou minha mão e jurou que trabalharia incansavelmente para que eu nunca faltasse nada para conseguirmos um lar decente. E ele cumpriu sua promessa. Este condomínio de luxo, todos esses confortos eram o testemunho do nosso esforço conjunto. Mas parece que à medida que a abundância material crescia, os corações das pessoas também começavam a mudar. A saciedade deu lugar a desejos baixos, e a esposa dedicada que uma vez compartilhou um simples sanduíche com ele, agora parecia sem sabor em comparação com as jovens frescas do lado de fora. Fingindo estar cheia, coloquei meus talheres para baixo. Disse que estava um pouco cansada e não tinha muito apetite. Marcelos imediatamente adotou uma expressão de preocupação. Ele se levantou, veio até mim e colocou a mão na minha testa para verificar se eu estava com febre. Sua mão estava quente, mas assim que tocou minha pele, senti um frio que me encharcou até os ossos. Eu virei a cabeça levemente para desviar do toque hipócrita dele, desculpando-me para pegar um copo d'água. Olhei de soslaio para o relógio na parede. O ponteiro curto se aproximava das 7 e o longo das 12. O tempo passava com uma lentidão zombeteira. Do escritório ou do apartamento de estudante dela, levaria entre 30 e 45 minutos para chegar aqui. Eu não ia deixar essa oportunidade de ouro escapar. Minha esposa não está em casa hoje. Aquela magia era mais poderosa do que qualquer convite. Quando voltei para a mesa, Marcelos estava limpando os pratos. Ele me disse para ir para a sala e descansar, que ele cuidaria da limpeza. A imagem do meu marido arregaçando as mangas para lavar pratos, da qual eu costumava me gabar para minhas amigas,
Agora parecia apenas mais uma cena em seu teatro nojento. Sentei-me no sofá e peguei o controle remoto da TV, mas não o liguei. Meu olhar estava fixo na porta da frente, e meus ouvidos estavam atentos a qualquer som do corredor. Uma feroz batalha se desenrolava em minha mente. Parte de mim desejava que ela não viesse, que tudo tivesse sido uma mapeada para que eu pudesse continuar me enganando. Mas a outra metade, o lado mais frio e cruel, ansiava para que a campainha tocasse o mais rápido possível. Eu queria que essa dor saísse à luz em toda a sua crueza, porque um abscesso só cicatriza quando estoura, mesmo que a cicatriz que deixa seja para sempre. Cada minuto passava com um peso infinito. O som da água na cozinha cessou. Marcelo saiu secando as mãos com uma toalha e perguntou se eu queria alguma fruta de sobremesa. Eu balancei a cabeça e esbocei um sorriso fraco. Era seguramente um sorriso torto, forçado, mas Marcelos não percebeu. Ele estava muito seguro de sua própria perfeição. Ou talvez ele nunca tivesse se importado o suficiente com meu humor para notar algo estranho em meus olhos. O relógio marcou exatamente 20h. O apartamento estava tão silencioso que se podia ouvir o tic-tac do ponteiro dos segundos. Marcela sentou-se no sofá em frente a mim e começou a ler as notícias no celular com uma expressão de total tranquilidade. Ele provavelmente achava que seria mais uma noite tranquila com sua esposa. Ou talvez ele já estivesse planejando qual mensagem enviaria para sua amante. Assim que eu adormecesse, ele não tinha a menor ideia de que a tempestade estava prestes a estourar bem na porta dele. Ding-dong. O som da campainha quebrou o silêncio. Não era um som alto, mas naquele espaço ressoou como o tiro de um canhão anunciando o início de uma guerra. Marcelos levantou a cabeça, assustado. Em seus olhos havia surpresa misturada com uma pitada de confusão. Ele olhou para o relógio, depois para a porta e murmurou: "Quem poderia ser a essa hora?" Então ele olhou para mim como se eu tivesse a resposta. Permaneci imóvel no sofá, mantendo uma compostura quase gelada. "Fique sentado", eu disse a ele. "Eu vou atender." Minha voz era suave, mas firme, não lhe dando espaço para se mover. Levantei-me e caminhei lentamente em direção à porta. Cada passo no chão de madeira soava pesado, como os golpes de martelo, cravando os últimos pregos em um caixão. Meu coração batia forte, não de medo, mas com a estranha excitação de um caçador prestes a capturar sua presa. Respirei fundo, endireitei a postura e coloquei a mão na maçaneta. Virei a chave e abri a pesada porta de madeira. À minha frente estava uma jovem mulher negra, de estatura pequena, bem maquiada, mas com um rosto que ainda não havia perdido seu ar infantil. Ela usava um vestido justo que destacava sua figura jovem, e em suas mãos segurava uma pequena caixa com um cupcake individual cuidadosamente embalado. No instante em que me viu, o sorriso flertador que se desenhava em seus lábios desapareceu, dando lugar a uma expressão de puro pânico. Seus olhos se arregalaram como pratos, suas pupilas se contraíram de medo, e seu rosto, antes ruborizado, ficou tão pálido quanto papel. Ela congelou e suas mãos trêmulas quase deixaram cair a caixa do bolo. Ela esperava que Marcelos atendesse a porta. Com certeza, ela havia imaginado a cena, pulando em seus braços, dizendo-lhe com uma voz melosa o quanto sentia falta dele. Mas a crua realidade que a atingiu em cheio foi a imagem de mim, a senhora da casa, sua esposa legítima, bloqueando a entrada com um olhar afiado como uma faca. Eu não disse nada imediatamente, apenas observei sua expressão aterrorizada em silêncio. Meu silêncio fez a atmosfera se tornar ainda mais sufocante. Kaane deu um passo para trás, movendo os lábios como se quisesse dizer algo, mas sua garganta parecia bloqueada, como se alguém a estivesse estrangulando. Ela olhou para o interior do condomínio e depois de volta para mim com o olhar de uma ladra pega em flagrante. Eu ouvi os passos de Marcelos atrás de mim. "Quem é, amor? Por que você está demorando tanto?" ele perguntou. Sua voz mergulhou Kaane em ainda mais confusão. Ela olhou ao redor como se buscasse uma rota de fuga, mas eu não ia deixar minha presa escapar tão facilmente. Eu sorri.
Era provavelmente um sorriso mais aterrorizante do que chorar. E então eu falei. Minha voz era alta e clara o suficiente para que tanto a pessoa dentro quanto a de fora ouvissem, carregada de uma autoridade fria. Olá, Kaane. Você está aqui para ver meu marido? Minha pergunta foi como um balde de água fria para Kaane e, simultaneamente, um choque para Marcelos que se aproximava. Eu vi Kaane estremecer. Ela percebeu que havia caído em uma armadilha, mas não havia como voltar atrás agora. A porta estava aberta. O show havia começado oficialmente. Kaane estava encolhendo-se como um passarinho que havia caído acidentalmente no ninho de uma águia. Ela apertou a caixa do bolo com tanta força que suas articulações ficaram brancas. Gaguejando, ela mal conseguiu articular algumas palavras para justificar sua aparição intempestiva àquela hora. Ela disse que tinha ouvido que Marcelos estava doente e, como estava passando pelo bairro, decidiu trazer-lhe um cupcake, esperando que ele se recuperasse logo para que pudesse continuar a ensiná-la. A estagiária, uma mentira tão desajeitada que era patética. Eu sabia perfeitamente que Marcelos não estava doente e que esse condomínio fechado era tão isolado que era impossível passar por aqui a menos que você viesse de propósito. Mas eu não a corrigi. A diversão do jogo de gato e rato consiste em não matar o rato imediatamente, mas brincar com ele até que ele se exausta de puro terror. Mantendo um sorriso fraco, fixei meu olhar em seu rosto, que mudava de cor a cada momento. Vendo que Kanye estava tentando se virar para fugir, eu disse com uma voz fria como gelo: Se você der um único passo para fora deste corredor, amanhã toda a empresa e seus pais de volta no país receberão as fotos e mensagens de vocês dois. Entre. Vamos conversar calmamente e eu deixarei você manter um resquício de dignidade. Kanye ficou paralisada, tremendo. Ela me seguiu relutantemente para dentro. Eu disse a ela que, já que ela estava aqui, poderia aproveitar para ver a casa, que a vibe era muito aconchegante. Enfatizei que queria apresentá-la formalmente ao meu marido. Eu alonguei a palavra marido de propósito, como se estivesse carimbando um selo de propriedade no homem congelado atrás de mim. Marcelos já havia chegado à sala de estar. Ao me ver entrar com Kaane, seu rosto desmoronou ainda mais do que o dela. Seus olhos estavam arregalados e sua boca estava aberta, mas ele era incapaz de dizer qualquer coisa. O telefone que ele segurava na mão caiu no sofá. Ele olhava alternadamente para Kanye e para mim, oscilando violentamente entre pânico e confusão. Ele não conseguia entender por que Kanye estava ali ou por que eu a estava recebendo tão calmamente. Eu levei Kanye para o centro da sala de estar e a sentei na poltrona de frente para o grande sofá onde Marcelos costumava sentar. Kilane sentou-se na beirada com as costas retas e os joelhos juntos, sem ousar olhar para cima. Eu me virei para Marcelos e fiz um gesto para que ele se sentasse ao meu lado. Como um autômato sem alma, Marcelos caminhou cambaleando até o sofá. Mesmo com o ar-condicionado ajustado para 75 nihons, gotas de suor escorriam em sua testa. Ele se sentou o mais longe possível de mim, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Comecei com as apresentações. Apontando para Kaane, disse a Marcelos que ela era aquela boa estagiária de quem ele tanto falava, que havia vindo visitá-lo no meio da noite com um bolo e tudo, ao descobrir que seu chefe estava doente. Então, apresentei Marcelos a Kiane, dizendo que ele era o marido mais exemplar do mundo, um homem que nunca me decepcionou. Cada um dos meus elogios era como uma agulha cravando na pele de Marcelos. Eu o vi encolher. Notei Kaane lançando um olhar suplicante para Marcelis. Ela esperava uma palavra dele, uma desculpa, um gesto tranquilizador para salvá-la daquela situação. Mas a única coisa que recebeu foi uma evasão covarde. Marcelos manteve a cabeça baixa mexendo na barra da camisa, sem ousar pronunciar uma palavra. Sua covardia só aumentava meu desprezo. Provavelmente até Kilane começou a sentir uma pontada de decepção. O homem que parecia tão admirável e autoritário no escritório havia se transformado, ao ser descoberto em sua infidelidade, em um homem patético que temia sua esposa mais do que um leão. Levantei-me, dizendo que ia oferecer algo para beber ao nosso convidado. Perguntei a Kaane o que ela gostaria. Suco de laranja,
água ou algum chá quente. Com uma voz quase inaudível, ela respondeu que água estaria bem. Sorri e fui para abrir a cozinha. A sala de estar estava mergulhada em um silêncio de túmulo. Eu sabia que assim que desaparecesse, aqueles dois trocariam olhares apavorados, mas não ousariam falar por medo de que eu os ouvisse. E era exatamente isso que eu queria, deixar o terror consumir suas mentes pouco a pouco. Na cozinha, fiz barulho de propósito, tirando copos e pratos para que soubessem que eu ainda estava por perto, ouvindo tudo. Abri o armário e passei direto pelo caro cristal Waterford que usávamos para convidados importantes. Minha mão parou em um pacote de copos plásticos descartáveis finos, aqueles que você usa em um churrasco ou vê em um bebedouro. Peguei um desses copos e o enchi com água da torneira. A escolha não foi acidental. Eu queria menosprezar Kaane através do menor detalhe. Eu queria que ela entendesse que seu lugar nesta casa, em nossa vida, era tão barato e provisório quanto aquele copo, um objeto que você usa e joga fora, não digno de ser guardado. Voltei para a sala de estar com uma bandeja e coloquei o copo plástico com água na frente de Kilane. Para Marcelos e para mim, no entanto, servi chá em elegantes xícaras de porcelana fina com bordas douradas. O contraste gritante entre os dois tipos de recipientes era evidente na mesa de vidro. Kaane olhou para o copo plástico em choque com a mesa luxuosa, e seu rosto ficou profundamente vermelho de humilhação. Ela havia entendido a mensagem. Era um insulto sem palavras, mas mais profundo e afiado do que qualquer ofensa. Sentei-me ao lado de Marcelos, desta vez deliberadamente me colando a ele. Peguei seu braço e apoiei minha cabeça em seu ombro com um gesto afetuoso. Marcelos ficou rígido como uma boneca de madeira, os músculos tensos de tensão. Através de sua camisa fina, eu podia sentir o batimento frenético de seu coração. O suor frio continuava escorrendo por suas têmporas. Iniciei a conversa com perguntas socialmente hipócritas. Perguntei a Kaane como estava o estágio, se Marcelos era muito exigente com ela, se ele não assediava as estagiárias. Enquanto falava, acariciava o braço de Marcelos e lançava a ele olhares amorosos de vez em quando. Kelane respondeu em monossílabos, sem ousar olhar diretamente para a sina ternura que se desenrolava diante de seus olhos. Em seu olhar, inveja, amargura e medo se misturavam. Ela estava testemunhando como o homem que desejava pertencia legal e completamente a outra mulher. As doces promessas que Marcelos deve ter sussurrado a ela quando estavam sozinhos tornaram-se insignificantes diante dessa realidade esmagadora. O ar na sala estava tão denso que era difícil respirar. Nem mesmo o suave zumbido do ar-condicionado central conseguia dissipar a atmosfera sufocante. Eu me sentia como se estivesse assistindo a uma trágica peça silenciosa, onde cada ator se esforçava para cumprir seu papel, com a diferença de que apenas eu tinha o roteiro e sabia o final. De repente, mudei de assunto e me voltei para Marcelos com uma voz animada. Falei sobre nossos planos de férias para Santa Lucia no próximo mês. Descrevi um futuro idílico com entusiasmo, o mar azul, a areia branca, os jantares românticos à luz de velas. Acrescentei que estávamos olhando para uma casa de lago nas montanhas Blue Ridge para passar os finais de semana cultivando nosso próprio jardim e pescando, e que já estávamos planejando como cuidar de nossos pais na velhice. Cada uma das minhas palavras era uma adaga cravando no coração de Kaane. Ela perceberia que estava completamente excluída da vida de Marcelos, dos planos futuros, dos bens, dos projetos de longo prazo. Tudo isso pertencia a nós como casal. Naquela imagem não havia espaço para ela. Ela era apenas um capricho passageiro, um prazer temporário para Marcelis. Marcelos permaneceu sentado em silêncio sepulcral, nem confirmando nem negando nada. Ele parecia estar sentado em brasas quentes, desejando que essa tortura psicológica terminasse o mais rápido possível, mas eu não ia deixá-lo escapar tão facilmente. Eu queria marcar essa noite horrível na memória de ambos, para que sentissem um arrepio toda vez que se lembrassem dela. Virei-me para Kaane e, com um sorriso, lancei a ela uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de significado.
Kaane, tão jovem e bonita como você é, tenho certeza de que há muitos homens correndo atrás de você. Eu, por outro lado, estou envelhecendo. Tenho que me agarrar a este homem para que ele não fuja. Estou com medo de que alguém possa roubá-lo em um momento descuidado. Dizem que hoje em dia há muitas garotas de programa sedentas surgindo como cogumelos após a chuva, certo? Kanye se assustou e abaixou a cabeça abruptamente. Ela apertou o punho com tanta força que suas pontas dos dedos ficaram brancas. Ela sabia perfeitamente a quem eu estava me referindo. O termo garotas de programa sedentas, embora pronunciado levemente, era afiado como uma lâmina e cortou o último resquício de seu orgulho. As palavras ressoaram no ar, tornando a atmosfera ainda mais desconfortável. Kaane não se atreveu a responder minha pergunta. Ela murmurou algo incompreensível e evitou meu olhar inquisitivo. Eu podia ver seus ombros frágeis tremendo violentamente, apesar de seus esforços para se conter. A confiança e a flerte com que ela havia chegado à minha casa haviam desaparecido completamente, deixando apenas a imagem de uma pecadora, aguardando julgamento. Mas eu não ia deixá-los escapar tão facilmente. Virei-me para Marcelos e apertei seu braço um pouco mais forte, minhas unhas cravando levemente em sua pele através da camisa, lembrando-o de minha poderosa presença. Olhei para meu marido e, mudando minha voz para um tom meloso, mas mantendo um olhar afiado como uma faca, perguntei a ele sobre a casa de lago em Blue Ridge que havíamos ido ver na semana passada. Falei alto e claro, garantindo que Kaane ouvisse tudo. Lembrei-o de que nossos pais tinham amado no terreno, que tinha uma boa energia, e por estar perto do rio, era muito fresco. Enfatizei que meus pais haviam prometido contribuir com 15.000 Hilus para sua reforma como um presente para seus futuros netos. Ao mencionar crianças, senti o corpo de Marcelo se tensionar. Era seu ponto mais fraco. Estávamos casados há 6 anos, mas adiamos ter filhos até alcançarmos estabilidade financeira. E agora, quando tudo estava pronto, descubro essa traição. Mas eu trouxe o assunto de crianças de propósito. Eu sabia que era a âncora mais forte, a legitimidade familiar e social que uma amante passageira como Kaane nunca poderia lhe dar. Descrevi com entusiasmo uma família feliz, cheia de risadas infantis. Eu disse: o próximo ano seria perfeito para tentar ter um bebê, que na nossa idade era o momento ideal, e eu esperava que fosse um menino. Então me virei para Kaane e perguntei se ela não achava que era um plano maravilhoso. Na pergunta direta, Kaane pulou e a colher de chá que estava segurando caiu de suas mãos. O tilintar do metal contra o pires de porcelana soou agudo no silêncio. Ela se apressou para pegá-la e, com o rosto ruborizado, gaguejou. É um ótimo plano. Tenho certeza de que vocês serão muito felizes. Que irônico soou essa bênção forçada dos lábios da rival. Eu sabia que por dentro ela estava gritando, consumida pela inveja. Ela viera aqui esperando fazer um espaço para si em nossa vida, mas a única coisa que encontrou foi uma declaração firme de um futuro onde não havia lugar para ela. Os grandes bens, os laços familiares sólidos, os planos de longo prazo, tudo isso formava uma parede impenetrável protegendo este casamento. Uma parede que alguém como ela, sem nada de oferecer, nunca poderia derrubar. Continuei meu ataque psicológico no flanco financeiro. Eu disse a Marceles: amanhã farei a transferência para o pagamento inicial da casa, então assine os papéis para a mudança de título rápido. Enfatizei deliberadamente que a casa estaria em nossos 2 nomes. Era uma declaração de soberania sobre nossos bens. Um aviso de que tudo que Marcelos tinha estava atado a mim, e que se ele me deixasse, perderia tudo. Marcelo, suando em bicas, acenou com a cabeça. Ele desejava que eu ficasse quieta, parasse de torturá-lo com aquelas doces palavras sobre o futuro que soavam mais aterrorizantes do que uma ameaça à faca. Ele sabia perfeitamente o aviso escondido atrás de cada uma das minhas palavras. Não seja idiota e não troque tudo que você tem por um prazer momentâneo. A conversa sobre a casa e os filhos parecia sugar a última gota de vitalidade de Kilane. Ela encolheu-se na poltrona, abraçando o copo de água com ambas as mãos, como se buscasse o calor que havia desaparecido há muito tempo.
Olhei alternadamente para o copo plástico fino em suas mãos e o copo com borda dourada em minhas mãos. Sentindo um prazer cruel, levantei meu copo, tomei um gole e saboreei o sutil aroma do chá verde de alta qualidade. Comentei sobre como o chá estava delicioso, seu gosto claro e suave. Ofereci um pouco a Kanye também, mas meu olhar parou em seu copo plástico barato com falsa piedade. Kanye, você está bem só com água? Quer que eu faça um pouco de suco de laranja? Água é um pouco sem graça, não acha? Minha voz era gentil, como a de uma dama caridosa, dando esmolas a um mendigo, mas com um nuance de desprezo. Kanye negou apressadamente com as mãos. Não, não, estou bem. Eu estava com sede. Água é suficiente. Não quero ser um incômodo. A palavra incômodo que ela usou parecia ridícula. Sua mera presença aqui a essas horas era o maior dos incômodos. Coloquei o copo na mesa. O som seco e firme da porcelana contra o vidro ressoou na sala. Olhei para Marcelos. Ele ainda estava sentado como um cadáver, com os olhos grudados nas pontas dos sapatos. Decidi envolvê-lo mais nesse divertido jogo. Pedi que ele cortasse algumas maçãs para nossa convidada. Um homem da casa deve ser um cavalheiro. Como você pode ter uma convidada sentada ali sem atendê-la? Marceles, como se tivesse recebido um choque elétrico, pulou e foi para a cozinha pegar as maçãs e uma faca. Ele descascou a fruta desajeitadamente, com as mãos tremendo, deixando a casca irregular e em pedaços. O homem que uma vez esculpiu flores de cenoura para mim não conseguia nem descascar uma simples maçã na frente de sua amante. Agora, sua mente estava em curto-circuito. O medo paralisou todos os seus sentidos e habilidades. Quando ele colocou o prato de maçãs na mesa, eu espetei o pedaço mais apetitoso com um garfo e trouxe diretamente à boca de Marcelos. Abra, querido. Deixe-me te alimentar. Não toque com as mãos. Elas estão sujas. Marcelos hesitou por um instante, mas finalmente aceitou a maçã que ofereci. A cena de um casal se alimentando afetuosamente na frente de uma terceira pessoa era natural e, ao mesmo tempo, extremamente provocativa. Empurrei o prato de maçãs em direção a Kaane. Você também come, Kaane. Essas são Honey Crisp, muito crocantes e doces. Kaane olhou para o pedaço de maçã que Marcelos acabara de comer, e então para o prato à sua frente, como se um nó tivesse se formado em sua garganta. Como ela poderia engolir um pedaço testemunhando tal demonstração de afeto? O tratamento discriminatório não se limitava aos copos, mas também à atenção e ao cuidado. Eu era a esposa. Eu tinha o direito de cuidar do meu marido publicamente e ser cuidada por ele. Ela, por outro lado, por mais que Marcelos a quisesse na rua, aqui dentro, era uma intrusa, uma espectadora forçada do espetáculo de felicidade do nosso casamento. Vi os olhos de Kaane ficando vermelhos. Ela provavelmente estava chorando por dentro, ou talvez se arrependendo da estupidez de ter vindo aqui para ser humilhada dessa forma. Mas eu não senti um pingo de pena. Minha compaixão morreu no instante em que vi a mensagem. Sinto sua falta, na tela do telefone. Misericórdia é um luxo que não concedo àqueles que tentam destruir a felicidade do lar de outro. O silêncio tomou conta da sala novamente, mas desta vez o ar cheirava muito mais a pólvora. Kaane, talvez para quebrar a atenção ou tentar recuperar um pouco de sua imagem como uma pessoa atenciosa na frente de Marcelos, limpou a garganta e perguntou timidamente sobre sua saúde. Chefe, como está seu estômago? Está doendo menos? Sua voz era baixa, mas tingida de preocupação sincera. Ela até se ofereceu para pedir à mãe que enviasse um pote de mel com alho negro de sua cidade natal no sul, que, segundo ela, era muito bom para o estômago. Ao ouvir isso, o rosto de Marcelos ficou lívido. Ele negou apressadamente com as mãos, dizendo que estava bem, que não era necessário. Ele olhou de lado para mim, aterrorizado, sabendo que sua estúpida amante acabara de cometer um erro fatal. Ela estava demonstrando o conhecimento da vida privada de seu chefe, que ultrapassava os limites de uma relação profissional normal. Eu soltei uma risada curta e gelada, que fez os dois estremecerem. Olhei para Kaane com um olhar penetrante, como se pudesse ler sua alma. Uau, Kaane,
Você realmente se preocupa com seu chefe. Olha só, a esposa que vive e dorme com ele na mesma cama ainda não lhe fez esse mel com alho negro. Mas você, uma estagiária que está aqui há apenas alguns meses, como você sabe sobre suas enfermidades também? Eu prolonguei deliberadamente as palavras vive e dorme com ele na mesma cama, para lembrar Kaane de seu lugar. Não dei trégua e continuei atacando. Marcele se queixa de suas dores no escritório na sua frente? Ou vocês se veem sozinhos com tanta frequência que você sabe até os detalhes de sua dieta? Kaane ficou sem palavras. Seu rosto passou de vermelho a roxo. Ela gaguejou que simplesmente o viu no escritório tocando o estômago, com uma expressão de dor e perguntou por pura suposição. Uma desculpa patética. Eu sabia que os problemas estomacais de Marcelos eram crônicos. Para não danificar sua imagem como um líder forte, ele raramente mostrava sinais de fraqueza em público. Ele só fazia isso quando estava sozinho com alguém em quem confiava. Eu lancei a Marcelos um olhar fulminante. E você? Por que você fica preocupando seus funcionários no trabalho? Na próxima vez, se você se sentir mal, diga à sua esposa. Não faça outras pessoas se preocuparem e trazerem remédios para você. Elas vão pensar que sua esposa não cuida de você. Outro dia, você me disse que estava atrasado por causa de um jantar com clientes e que seu estômago doía. Agora vejo que tipo de jantar com clientes era aquele. Com a minha insinuação, Marcelos baixou a cabeça e não disse nada. Ele sabia perfeitamente do que eu estava me referindo. Na noite em que usou a desculpa do jantar de trabalho, na verdade ele tinha jantado com Kaane e, provavelmente para conquistar a simpatia da jovem, tinha reclamado de suas dores. Eu havia acabado de descobrir a hipocrisia da preocupação de um colega de trabalho e expor a crua verdade de seu relacionamento ambíguo. Seu interesse excessivo era prova de que ela havia cruzado a linha, e eu, como esposa, tinha todo o direito de questionar e desmascarar essa hipocrisia bem aqui na minha própria casa. O relógio na parede marcava 9h p.m. O jogo de gato e rato havia chegado ao seu clímax. Eu sentia que era hora de entregar o golpe final. Um golpe que destruiria completamente a moral do intruso e serviria como um aviso final para meu marido traidor. Lentamente, tirei meu telefone do bolso e o deixei sobre a mesa. Deslizei meu dedo pela tela, fingindo checar uma mensagem, e então suspirei de propósito. O mundo está tão complicado hoje em dia. As notícias falam apenas sobre infidelidade e escândalos. Minhas amigas me dizem que as jovens de hoje são muito ousadas. Elas enviam mensagens para os maridos de outras mulheres como se fossem suas namoradas, sem o menor pudor. Eu pausei e observei suas reações. Kaane permaneceu imóvel, mas sua respiração havia acelerado. Marcelos estava limpando furtivamente o suor da testa com um lenço. A tensão era como uma corda de guitarra prestes a estourar. Eu afinei ainda mais minha voz e continuei. Eu também costumo checar o telefone de Marcelos para ajudá-lo com coisas do trabalho. E ultimamente vi muitas mensagens de números desconhecidos. Uma jovem, pelo jeito, seu nome soa muito inocente. Deve ser uma estagiária. Ela envia mensagens muito afetuosas para Marcelos. Eu olhei de lado para Kilane. Seu rosto havia perdido toda a cor. Seus lábios, anteriormente pintados de um vermelho profundo, agora estavam brancos e tremendo. Com um sorriso zombeteiro, eu desferi o golpe final. Sabe de uma coisa, Kaane? Só outro dia que eu estava em casa e meu marido estava fazendo o jantar e, de repente, uma garota envia uma mensagem para o telefone dele dizendo: Sinto sua falta. Que coragem, não acha? Com a esposa em casa, ousando enviar uma mensagem assim. Ela estava me desafiando. Minhas palavras caíram como um raio sobre Kelani. Ela me olhou com os olhos arregalados, terror gravado em suas pupilas. Ela havia entendido tudo. A mensagem, sinto sua falta, de um tempo atrás. A resposta, venha, minha esposa não está em casa hoje. Tudo havia sido uma armadilha perfeita que eu havia armado. E ela, como uma mariposa estúpida, havia voado diretamente para ela. As mãos e os pés de Kaane começaram a tremer incontrolavelmente. Ela me olhou como se estivesse vendo um monstro. Ela percebeu que a mulher sentada à sua frente não era uma dona de casa dócil e ingênua, mas uma mestre da guerra psicológica.
Eu sabia de tudo desde o começo, mas agi com total naturalidade, convidando-a para entrar, servindo-lhe água, oferecendo-lhe bolo. E então fui arrancando a máscara camada por camada até deixá-la completamente nua em sua própria vergonha. Marcelos, ao meu lado, também estava em choque. Ele se virou para mim com um olhar de puro horror. Ele nunca teria imaginado que eu havia lido aquela mensagem e que eu era retorcida o suficiente para atrair Kaane aqui e humilhá-la dessa forma. Minha inteligência e crueldade enviaram um calafrio pela espinha dele. Ele percebeu que havia subestimado enormemente sua esposa. Eu olhei Kaane diretamente nos olhos. Meu olhar era frio e desdenhoso. Eu não precisava dizer mais nada. Meu silêncio era a mais severa das sentenças. Eu havia revelado tudo, mas ainda não havia pronunciado seu nome diretamente. Eu queria ver se ela ainda tinha um mínimo de dignidade para se retirar por conta própria. Era o último ato de misericórdia que eu lhe concederia antes de ela deixar esta casa. Kaane não aguentou mais. A pressão invisível que emanava de mim, a covardia de Marcelos e a cruel verdade que acabara de ser revelada esmagaram sua vontade. Cada segundo deve ter sido uma tortura para ela, como se estivesse sentada em uma cadeira elétrica. Ela apressadamente pegou a bolsa que havia deixado ao seu lado. Em sua pressa, a bolsa bateu na cadeira com um baque surdo. Ela se levantou, mas suas pernas tremiam, e ela quase caiu. Sem se atrever a olhar em meu rosto, cabeça baixa, ela murmurou que precisava ir. Ela deu a desculpa de que algo urgente havia surgido em casa, que sua mãe havia dito para ela voltar imediatamente, e que sentia muito por não poder ficar mais tempo. Sua voz estava trêmula, à beira de chorar. Sem esperar nossa resposta, ela se dirigiu para a porta, correndo como uma ladra perseguida. A caixa de bolo ficou abandonada sobre a mesa, como prova do miserável fracasso de sua visita. Marcelos fez um movimento para se levantar, provavelmente para acompanhá-la, ou se desculpar, mas eu fui mais rápida. Coloquei minha mão em sua coxa e apertei com força, sinalizando para ele ficar onde estava. Meu olhar se endureceu, avisando-o para não fazer nada estúpido nessa situação. Marcelos entendeu minha mensagem e ficou paralisado, seguindo as costas de Kaane com os olhos, enquanto ela desaparecia atrás da porta. Eu me levantei e a segui lentamente até a entrada. Eu andei com calma e segurança, em marcado contraste com sua nervosidade. Kaane estava tentando colocar os sapatos, mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia. Eu me apoiei na moldura da porta com os braços cruzados, observando-a com uma mistura de pena e desprezo. Quando ela finalmente conseguiu calçar os sapatos e estava se preparando para abrir a porta e sair para o corredor, eu chamei. Kelani. Ela parou abruptamente, assustada. Virou-se com um olhar apavorado e suplicante. Ela provavelmente temia que eu fizesse uma cena no corredor do prédio, a insultasse ou a agarrasse pelos cabelos, mas eu não fiz. Minha dignidade não me permitia agir como uma vagabunda. Eu me aproximei dela e sussurrei em seu ouvido, baixo o suficiente para que apenas nós duas ouvíssemos. Minha voz era suave como uma brisa, mas fria como gelo antigo. Na próxima vez que você vier ver meu marido, ligue primeiro. Se você ficar vagando por aqui a essa hora da noite, os vizinhos podem interpretar mal e pensar que algo suspeito está acontecendo nesta casa respeitável. E lembre-se disso, a esposa de Marcelos nem sempre está fora de casa. Ao ouvir minhas palavras, o rosto de Kaane ficou sem uma gota de sangue. Ela acenou repetidamente com a cabeça, como uma galinha bicando. Ela gaguejou um sim e correu em direção ao elevador. Ela pressionou o botão freneticamente, como se quisesse fugir de lá o mais rápido possível. Sua figura pequena, sozinha e patética, estava silhuetada contra a luz brilhante do corredor. Eu a observei até as portas do elevador se fecharem, engolindo-a por completo. Um leve sorriso se desenhou em meus lábios. Uma já foi. A jovem presa havia levado um bom susto. Agora, nem mesmo se apagassem, ela se atreveria a se aproximar do meu marido. Mas a guerra não havia terminado. O inimigo principal
Aquele que havia causado a ferida mais profunda ainda estava sentado na sala de estar. Eu me virei e bati a porta com força. O som seco da fechadura ressoou no apartamento. Anunciou o início do julgamento para o marido traidor. Eu respirei fundo, recuperei minha expressão fria e entrei. A porta de madeira se fechou, isolando completamente este apartamento carregado de um ar mortal do mundo exterior. O sorriso de vitória que havia desenhado em meus lábios se extinguiu com uma vela ao vento. Não voltei direto para a sala de estar. Fiquei em pé por alguns segundos, segurando a maçaneta fria da porta. As ondas de náusea subindo do meu estômago eram insuportáveis. Eu havia feito uma performance brilhante, mas o preço foi uma ferida profunda sangrando em meu coração. Virei-me e caminhei lentamente para a sala de estar. Marcelos ainda estava no mesmo lugar, imóvel no sofá de couro creme. Sua cabeça estava baixa, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Sua aparência era patética, muito distante do marido sofisticado e seguro de si que ele costumava ser. Mas sua miséria não inspirou nem a menor compaixão em mim. Pelo contrário, apenas aumentou meu desprezo. Aproximando-me dele, peguei seu smartphone abandonado sobre a mesa, olhei para ele e depois para o telefone, e de repente, com um movimento brusco, eu o esmaguei com força contra a mesa de vidro. Crack! O som agudo e violento quebrou o silêncio sufocante. A tela do telefone se estilhaçou em 1000 pedaços, rachaduras se espalhando como uma teia de aranha, um reflexo perfeito do nosso casamento. Naquele momento, Marcelos pulou, olhando para mim com o rosto pálido de terror. Cruzei os braços e olhei para baixo com um olhar gélido, com uma voz afiada e firme, desprovida de toda emoção. Eu disse: explique-se. A mensagem dizendo: venha, minha esposa não está em casa hoje. Eu enviei isso. Você achou que eu era uma idiota que não sabia de nada? E assim Marcelos ficou com a boca aberta, olhando para mim com descrença. Ele não esperava que eu mostrasse minha carta tão rápido e de forma tão contundente. Talvez ele pensasse que eu tinha apenas suspeitas vagas, mas ele nunca imaginou que eu controlava tudo desde o início. Seus lábios tremiam, tentando articular uma desculpa patética. Querida, é um mal-entendido. Ela e eu somos apenas colegas de trabalho. A vinda dela hoje foi uma total surpresa para mim. Eu juro, eu não sabia de nada. Ele tentou se fazer de vítima. Seus olhos desviavam do meu olhar. Eu soltei uma risada amarga. Colegas de trabalho. Uma colega de trabalho te manda uma mensagem às 20h dizendo que sente sua falta. Uma colega de trabalho sabe mais sobre seus hábitos alimentares e suas doenças do que sua própria esposa. Uma colega de trabalho se atreve a vir à sua casa, achando que sua esposa não está em casa. Eu me aproximei dele, olhando-o diretamente no rosto, e disse, marcando cada sílaba: não me tome por uma tola. Estamos vivendo juntos há 6 anos. Eu te conheço melhor do que você se conhece. Aquele olhar furtivo, aquele pulo quando você ouviu a campainha, aquela atitude covarde na frente da sua amante, tudo te entregou. Marcelos baixou a cabeça, não se atrevendo a responder. Ele sabia que diante de uma verdade tão evidente, qualquer mentira era inútil. Seu silêncio era a confissão mais clara. Eu senti uma imensa decepção. O homem que eu amava e confiava cegamente não era mais do que um mentiroso sujo, um covarde, incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações. O silêncio de Marcelos jogou mais lenha na fogueira da minha raiva. Eu não precisava de suas desculpas vazias. Eu queria que ele enfrentasse a crua verdade que ele tentou esconder com tanto esforço. Fui até minha bolsa, que estava em um armário, e puxei um monte de papéis que eu havia preparado naquela mesma tarde. Eram as provas que eu vinha reunindo em segredo na última semana, desde que comecei a suspeitar. Joguei os papéis na cara dele. As folhas brancas voaram e caíram desordenadamente sobre o telefone destruído. Marcelos pegou um papel. Suas mãos tremiam violentamente. Era um extrato bancário. O detalhamento dos últimos 3 meses. Eu havia circulado e lido as transferências para Kanye Jenkins com anotações ambíguas como presente ou almoço. Os valores não eram altos, algumas centenas a cada vez, mas a frequência era suspeitosamente alta.
Uma transferência se destacou. 1.500 reais da semana passada com a anotação Feliz Aniversário. Apontei para o extrato e elevei minha voz. E como você explica esse dinheiro? 1.500 dólares de presente de aniversário para uma estagiária. Para o meu aniversário, um buquê de flores e um jantar simples foram suficientes para você. Sua generosidade é verdadeiramente admirável. Marcelos estava sem palavras, suando profusamente. Ele não esperava que eu soubesse de suas finanças em tal detalhe. Mas isso não era tudo. Eu puxei as capturas de tela das conversas do WhatsApp que eu havia tirado do iPad dele, onde ele havia esquecido de sair. Mensagens flertantes, datas para almoços e filmes, e até expressões de saudade nauseante. Joguei outra foto. Era o ingresso de cinema de 2 semanas atrás, às 23h. Naquele dia, ele me disse que estava atrasado por causa de um jantar com um cliente, mas na verdade ele estava assistindo a um filme com sua amante. E finalmente, eu puxei a foto de um longo cabelo castanho tingido encontrado no banco do passageiro do carro dele. Meu cabelo era preto e curto, aquela cabelo era sem dúvida de Kaane. Diante de provas tão irrefutáveis, Marcelos desmoronou completamente. Não havia como negar ou arranjar desculpas mais. Sua máscara de moralidade hipócrita havia sido arrancada, revelando sua verdadeira natureza traidora. Ele deixou os braços caírem e afundou no sofá, com uma expressão de desespero, e então ele começou a chorar, lágrimas de um homem adulto, algo que eu raramente havia visto. Desculpe. Eu surtei por um momento. Ela me encantou. Por favor, me perdoe apenas desta vez. Um pedido de desculpas tardio e uma desculpa covarde, transferindo a culpa para outro. Homens infiéis sempre usam o mesmo repertório. Eu cedi à tentação. Eu não consegui evitar. Ver ele chorar congelou meu coração. Fui até a cozinha. Peguei a panela com o ensopado de rabo de boi que ele havia preparado com tanto cuidado a tarde toda. Sob o olhar atônito de Marcelos, despejei todo o conteúdo na lixeira no canto. O delicioso aroma do ensopado se misturou com o cheiro azedo do lixo, criando um fedor nauseante. Virei-me para Marcelos e joguei minha frase final para ele. Meu amor por você é como este ensopado. Antes era delicioso e precioso, mas uma vez contaminado, não é nada além de lixo. E eu não como lixo. Meu ato de jogar fora a comida foi como um balde de água fria para Marcelos, que parecia acordar de seu delírio. Ele percebeu que eu não estava brincando. A determinação em meus olhos e ações anunciou uma ruptura irrevogável. Marcelos correu em minha direção, caiu de joelhos e abraçou minhas pernas. Ele chorou inconsolavelmente, implorando para que eu não o deixasse, para não me divorciar dele. Ele jurou que acabaria com tudo com Kaane, que até deixaria o emprego se necessário, que faria qualquer coisa para corrigir seu erro. Ele apelou para nossos pais, para nossos 6 anos de casamento, tentando me segurar. Eu permaneci rígida como uma pedra, deixando-o chorar, abraçando minhas pernas. Meu coração já estava morto. Seus votos agora apenas produziam mais nojo em mim. Se ele realmente valorizasse nossos 6 anos de amor, não teria dormido com outra mulher. Se ele realmente tivesse pensado em nossos pais, não teria deixado as coisas chegarem a esse ponto. Fria, empurrei suas mãos para longe e dei um passo para trás. Olhei para ele com pena e disse: mantenha a pouca dignidade que lhe resta. Não seja patético, minha decisão é irrevogável. Virei-me e fui direto para o quarto. Dentro do armário estava a grande mala que eu havia arrumado naquela tarde. Eu a puxei e joguei mais algumas roupas e meus itens pessoais essenciais. Não levei muito, apenas o que realmente era meu. Esta casa, estes móveis, agora pareciam manchados pela traição. Eu saí para a sala de estar com a mala. Marcelos ainda estava no chão, soluçando com a cabeça baixa. Suas baleias ressoavam no espaço silencioso. Deixei uma folha de papel que havia impresso anteriormente sobre a mesa. Era a nota promissória dos 40.000 broilers que meus pais nos emprestaram no início do nosso casamento, quando não podíamos arcar com a reforma do condomínio, junto com os